Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula. Nessas videoaulas que nós estamos transmitindo para a classe, nós saímos um pouco da revista, das lições bíblicas da CPAD e trazemos temas polêmicos, temas interessantes, temas dos quais nós temos dúvidas e a gente tenta explicar da melhor forma possível, da forma mais simples, mais prática, mais acessível, para a gente poder estar entendendo temas que nos intrigam, temas que a Bíblia traz que às vezes a gente lê e não entende muito bem. E a gente vai tentar trazer um tema aqui que às vezes a gente se pergunta o porquê que a Bíblia fala sobre isso. A gente tem algumas dúvidas, né? Eu mesmo tenho dúvidas e estava pesquisando a respeito desse assunto. E a gente vai falar hoje a despeito de se Deus se arrepende, né? É uma pergunta que eu faço para os irmãos da escola bíblica. Deus se arrepende? Já pensou nisso? Se Deus ele se arrepende ou não? E baseado nisso, eu quero pedir para os irmãos abrirem também, em Gênesis, no capítulo 6 e o versículo de número 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Vamos ler uma passagem que justamente fala sobre esse assunto. Minha Bíblia está um pouquinho colando as páginas, mas faz parte, a Bíblia bem usada. Gênesis capítulo 6 e o versículo de número 6 vai nos dizer o seguinte: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A gente vê aqui que o gênero humano ele começa a se corromper, os homens começam a fazer aquilo que é abominável ao Senhor, os homens começam a fazer tudo aquilo que aborrecia ao Senhor, e chega um ponto que a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Olha só, você conhece bem essa passagem que fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E o pecado foi tão grande que Deus decidiu destruir a raça humana. E lá em Mateus vai dizer que no final dos dias vai ser como nos dias de Noé, né? Que davam-se em casamento, se casavam, viviam a vida comum, festejavam, comiam. E o pecado tão grande foi subir nas narinas do Senhor que o Senhor não aguentou mais o pecado, não aguentou mais a perversidade da raça humana. E aí a Bíblia vai nos dizer aqui que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E aí eu volto à pergunta inicial da aula. Deus se arrepende? Se a gente for ver aqui no texto, está dizendo que ele se arrependeu, né? Diz assim, ó, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Vamos ler de novo, Gênesis 6,6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A Bíblia está bem clara, dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas aí tem outro texto que vai nos intrigar. Outro texto que a gente vai estar trazendo a lume, que é Números 23, 19. Um pouquinho mais à frente, aqui no Pentateuco mesmo, Números 23, 19. Números, capítulo 23, e o versículo de número 19. Amém, meus irmãos? Números 23, 19 vai dizer o seguinte, olha só, preste atenção. Se você puder abrir junto comigo a sua Bíblia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Opa, Deus não se arrepende como homem. Diz aqui a palavra do Senhor. Você conhece bem essa passagem em que Balaão ele tinha que amaldiçoar o povo de Deus, que aquele rei, se eu não me engano, acho que era Balaque, não me lembro muito bem o nome, aquele rei, acho que era Balaque, ele chama Balaão para o quê? Para amaldiçoar o povo de Deus, para que com aquela maldição o povo de Deus perdesse a guerra.
E Balaque era de um povo que cria que as maldições elas prosperavam. Quando você falasse uma palavra contra alguém, aquela palavra prosperava. Ele cria nisso, Balaque cria nisso. E a gente vê aquela passagem histórica, né, que é falada que não cabe maldição contra Jacó, nem feitiçaria. Ou seja, e aí ele fala isso que Deus ele não é filho do homem. Vamos ler de novo, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha o que ele está falando aqui, que Deus não se arrepende. Deus não é igual ao homem que se arrepende. E agora, meus irmãos, a Bíblia está em contradição? Lá em Gênesis, no capítulo 6, vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E ia destruir a raça humana. Mas aí acabou que ele poupou Noé e a sua família. A gente conhece bem aquela história dali. E agora aqui, através de Balaão, né, que eu tenho certeza que foi ouvido pelo Espírito, diz assim, que Deus ele não se arrepende, ele não é filho do homem para se arrepender. Ele não se arrepende. E aí com o que a gente fica? Com Gênesis 6 ou com Números 23? Ou a Bíblia entra em contradição? E tem mais um que eu quero ler com vocês, é 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. 1 Samuel 15, o 10 e o 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a toda a noite, clamou ao Senhor. Olha só, o Senhor ele disse que se arrependeu, né, de ter levantado Saul. E agora? Deus se arrependeu? Lá em Gênesis fala que ele se arrependeu de ter criado o homem. Aí lá em Números fala que Deus ele não se arrepende, que ele não é filho do homem. Ele não é a natureza carnal humana nossa para se arrepender. E aí aqui em Samuel vai dizer que ele se arrependeu de ter levantado Saul como rei. E eu tenho certeza que na sua mente aí você já está pensando em outros versículos, outros capítulos que falam de arrepender-se, de Deus se arrependeu, Deus se arrepende, Deus se arrependeu. E aí eu fui pesquisar algumas coisas aqui e tem um livro muito interessante, que é esse livro aqui, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. É um livro de teologia sistemática e tem uma passagem aqui que eu achei interessante, que eu quero ler para os irmãos, bem rapidinho, bem pequena, que fala da natureza de Deus. Olha só o que fala aqui no livro. Quem é Deus e o que ele é? A melhor definição é a que se encontra no Catecismo de Westminster. Aí, vamos lá, o que está falando? Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Olha só uma das características que ele coloca aqui como natureza de Deus. Imutável. Imutável. Maurício vai dizer que ele é imutável, que ele não muda. Ele é imutável. E aí quando a gente fala da imutabilidade de Deus, né, a gente lembra o quê? Lá na Epístola de Tiago. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo... Deixa eu ver qual é o versículo aqui. O versículo 17. Tiago 1,17 vai dizer assim, presta atenção. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Pai das luzes, Deus, ele não tem mudança e não tem nem sombra de variação, não tem nem cheiro de mudança, nem cheiro de variação. Deus é imutável, Deus não muda. Não há sombra de variação no Senhor. E aí a gente começa, mas espera aí, fala que Gênesis ele se arrependeu, lá que o irmão leu, depois lá fala em Números que ele não se arrepende, depois em Samuel fala que ele se arrependeu, aí agora Tiago fala que ele não muda, que ele é imutável, e uma das características da sua natureza é a imutabilidade, Deus não muda, ele é imutável. E aí como é que a gente fica nisso tudo? Como é que a gente analisa isso?
E aí eu fui começar a pesquisar e ler algumas coisas. E a Bíblia, ela é feita para nós numa linguagem humana. Se Deus usasse uma linguagem do céu, uma linguagem divina, nós não entenderíamos. E às vezes a Bíblia usa uma linguagem que, eu fiz uma anotação aqui, é uma linguagem antropopática. É uma palavra até meio difícil, né? Antropopática. O que quer dizer isso? Isso é do grego. O que significa? Antropos significa homem. E patos significa afeto ou paixão. Ou seja, antropopático é a gente atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus se ira, Deus ama, Deus se entristece. Você atribuir sentimentos humanos a Deus. Porque a forma como Deus sente as coisas não é como o homem sente. Até o amor de Deus é um amor diferente do homem. O homem ele tem um amor eros, o amor filos, é o amor pela mulher, o amor pelos filhos, é o amor pelo pai, pela mãe. É um amor, o amor de Deus é um amor incondicional. É o amor ágape, no grego ágape. Então o sentimento de Deus ele é diferente do sentimento humano. Mas para que nós entendamos Deus, a Bíblia é escrita numa linguagem humana. Para que nós venhamos a entender o que está sendo falado. Para que venhamos a entender o que está sendo dito. E a gente lê, a gente entende, porque é uma linguagem que é acessível a nós, é uma linguagem humana. E é usado esses termos, né, de sentimentos humanos para Deus. É usado termos também, tem o antropomorfismo, que é o quê? É botar características humanas em Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus. Né? Lá em Apocalipse fala assim, que você tem que ser quente ou frio. Se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus vomita? Deus passa mal? Deus fica doente? Não. Deus não vomita, Deus não passa mal, Deus não fica doente. Mas é uma figura de linguagem para que nós entendamos o que está sendo dito. Que ele sente asco, nojo de quem é morno, então aquilo ali causa um enjoo, uma vontade de vomitar. Ele está fazendo uma comparação para que nós venhamos a entender o seu sentimento. Porque se ele fala na linguagem divina, a gente não vai entender. E aí o que eu achei interessante, eu fiz uma anotação aqui do dicionário bíblico. O dicionário bíblico, editora Vida Nova, ele vai dizer o seguinte, olha só, presta bem atenção nisso. No hebraico, quando a palavra está relacionada ao homem, é shub, acho que é essa a pronúncia, não sei falar hebraico, mas shub, presta atenção. Quando a palavra está relacionada ao homem, a nós, é shub. E a Deus é nahan. Então, quando a gente vê lá que fala que Deus se arrependeu, está falando o quê? Nahan. E quando fala que o homem se arrepende, fala shub, no original hebraico. A tradução da Bíblia, ela perde muito quando sai do hebraico e vem para o português, ou sai do grego, o Novo Testamento vem para o português. Se você for ver, se nós formos ver a língua na língua original da Bíblia, tem uma riqueza muito grande. E às vezes por uma falta de você ter uma palavra correta para traduzir, usa-se palavras parecidas. Isso acontece até mesmo com a nossa língua. Tem palavras no inglês que no português não existe e vice-versa. Tem palavra na língua portuguesa que se você falar, o americano ele não vai entender. E não vai ter uma palavra correlata. É porque eu não sei falar inglês, mas tem palavra, não estou me lembrando agora. Se eu não me engano, é saudades. É uma coisa assim, que não tem no inglês. Sinto muita falta de você no inglês quando você fala saudades. Acho que é isso. Se alguém souber inglês, coloca nos comentários aí. Eu não sei muito bem se é isso, não. Mas eu acho que é isso. No inglês tem palavras que a gente tem no português que ele não tem lá e vice-versa. São um conjunto de palavras. E mesma coisa no hebraico. Quando é traduzido para o português, né, e a nossa tradução ela veio de várias traduções. Do hebraico traduziu para o grego, do grego para o português. Algumas vieram do inglês. Então, assim, a tradução ela não vai invalidar a Bíblia de maneira alguma. Mas existem coisas que, se você for no original, ela é muito rica. E aí, vamos lá. O shub, acho que é isso, shub, a pronúncia. Falando sobre arrependimentos. Palavra shub. Está sempre aplicado ao pecado, ao erro, ao remorso. Ou seja, o homem reconhece o seu erro e se arrepende do que faz. Ou seja, as palavras assim,
fulano de tal se arrependeu do que fez. É shub. No original hebraico é shub. Toda vez que falar de arrependimento para o homem, vai ser shub. E shub é no hebraico. Quando vai para o Novo Testamento ele já é escrito em grego. E aí o grego, o arrependimento já é metanoia, é a mudança da mente. É a pessoa se arrepender, é a pessoa, ela reconhecer o seu erro. Ela reconhece que ela errou e ela se arrepende. Ela fala, poxa, eu errei. Peraí, eu estou reconhecendo que eu estou errando nisso aqui, eu vou mudar a minha atitude, eu vou converter a minha atitude, eu vou converter aquilo que eu fiz, eu vou voltar no que eu fiz, vou consertar o meu erro. E isso é shub no grego, ou seja, a metanoia, é a mudança de mente, é a pessoa entender que ela estava errada, que ela errou. Ela entendeu, eu errei e tenho que mudar. E a gente vai ver que isso não se encaixa em Deus. A gente vai ver agora, falando sobre Deus, Deus ele não erra. Deus ele é imutável. A gente viu lá que não tem sombra nem variação de mudança. Ele é imutável, ele não erra nunca. Deus ele não erra. Mas como é que fala que Deus se arrependeu? Aí vamos lá para o dicionário Vida Nova, aqui da editora Vida Nova. Ele vai dizer o seguinte, Nahan, acho que é essa a pronúncia, se eu não estiver falando certo, não tem problema que eu não sei hebraico, mas Nahan está ligado à relação de Deus para com o homem. Por exemplo, Deus diz que vai destruir o homem se ele não se arrepender. Porém, o homem se arrepende, então a Bíblia diz que Deus se arrepende do que disse. Ou seja, o arrependimento de Deus não é que Deus falou assim, poxa, eu estava errado, e eu errei, e eu tenho que corrigir isso aqui porque eu errei, e eu errei de ter feito homem. Eu não sabia que isso ia acontecer. Lembra dos atributos de Deus? Onisciência, onipresença, onipotência. Onisciência, ele sabe de todas as coisas, desde a fundação do mundo até o final. Onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E todos esses lugares não são só os lugares agora da Terra, são todos os lugares mesmo. Ele está lá na criação da humanidade e ele está lá no final, no fim de tudo. Ele está em todos os tempos, em todas as eras, em tudo. Ele é onipresente em todo o tempo, em todo momento. Deus ele é onipresente, ele é onisciente, onipresente, e ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ou seja, Deus jamais vai errar. Deus jamais vai ter remorso. Deus jamais vai, eu estou com remorso, eu errei, deixa eu corrigir isso aqui. Não. O arrepender-se dele é em relação ao homem. Quando o homem muda de atitude, aí a atitude de Deus para com aquele homem vai ser mudada. Deus vai mudar a atitude dele para com aquele homem que mudou. É o que está falando aqui, é o Nahan. Nahan do hebraico. O arrepender-se de Deus é Nahan. E do homem é Shub. E aí, continuando. Porém, o homem se arrepender, então a Bíblia diz que Deus se arrepende do que disse. Ou seja, Deus não destruiu o homem porque este se arrependeu. Ou seja, Deus não destruiu o homem porque o homem se arrependeu, né? Foi porque Deus se arrependeu. Deus ia destruir. Como o homem se arrependeu, Deus não destruiu mais. E o arrependimento de Deus é nesse sentido. Não que Deus tenha errado ou tenha falhado, eu errei, eu tenho que consertar meu erro. Não, Deus jamais erra. O arrependimento aqui não quer dizer que Deus reconheceu o seu erro, foi o que eu falei. Ou seja, a sua atitude foi anulada pelo arrependimento do homem. Ou seja, o arrependimento de Deus não quer dizer que Deus assim, eu errei em criar o homem, cometi maior falha. Poxa, não podia ter criado esse ser humano, vou destruir ele, errei, fiz besteira. Não, Deus não é assim. Ele ia destruir o homem e fala, me arrependi de ter feito o homem. E aí, quando o homem muda de atitude, ele não destrói o homem. O arrependimento do homem que move o coração de Deus. Moveu para que ele não fosse destruído, mas não foi Deus que reconheceu o seu erro, porque Deus nunca erra, Deus é perfeito. Deus é maravilhoso, é imutável, Deus é perfeição em pessoa. Por isso que o número 7 simboliza o número de Deus, o número da perfeição. Deus ele é perfeito. E aí o que acontece? Deus já conhece pelo arrependimento do homem. É o que eu já falei. Então, assim, quando o homem vem a se arrepender, ele vai mudar a atitude para com aquele homem. Mas o arrepender-se de Deus, novamente, é Nahan, do hebraico. E do homem é Shub. É um arrependimento de reconhecer que errou. O homem reconhece que errou e se arrepende. Eu errei, eu tenho que mudar, eu tenho que voltar lá atrás e consertar o meu erro. Eu me arrependi de ter feito isso.
Quantos de nós não já pensou? Eu acho que todo mundo já pensou assim, pô, se eu pudesse voltar atrás, a minha vida toda, desde o início, talvez alguma coisa que eu fiz eu não teria feito. Se eu pudesse voltar lá atrás, aquilo que eu fiz, hoje em dia eu não teria feito isso. Né? A gente pensa tanto isso, né? Ah, se eu pudesse ter aceitado Jesus antes. Ah, se eu tivesse estudado mais. Ah, se eu tivesse aceitado aquela proposta de, sei lá, tantas coisas que a gente se arrepende e pudesse voltar atrás, a gente não faria da mesma forma que a gente fez, mas Deus não. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é bom. E ele sabe o que ele está fazendo, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente e é imutável. Ou seja, o relacionamento dele com o homem é que dependendo de como o homem agir que vai ter uma mudança, mas não é que vai ter uma mudança, é o homem que vai estar se arrependendo, não é Deus. Deus vai continuar sendo fiel, longânimo, benigno, amoroso, bondoso, fiel. Deus vai continuar sendo Deus em qualquer situação. E aí o arrepender-se de Deus é nesse sentido. É uma linguagem humana para nós entendermos o que aconteceu ali naquela situação. E aí é interessante porque eu fiz uma anotação aqui da Bíblia King James atualizada. É a única que eu encontrei com essa tradução diferente. Todas falam assim, e Deus, lá em Gênesis 6, e Deus arrependeu-se de ter feito o homem. E Deus, todas, revista e corrigida, atualizada. Eu procurei várias Bíblias e todas falavam que Deus se arrependeu. Não tinha nenhuma que falasse diferente. Mas eu encontrei a Bíblia King James atualizada, e aí eu fiz uma anotação, e aí vai dizer o seguinte, olha. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Olha só que tremendo. A King James atualizada está muito mais próxima do original. Nesse texto aqui, não estou falando nela toda não, tá? Estou falando nesse texto aqui específico. Porque ela vai dizer que Deus ele se entristeceu. Ele entristeceu o seu coração, entristeceu-se muito, profundamente o seu coração. Ó, vamos ler de novo. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Ou seja, talvez a melhor tradução para o arrepender-se de Gênesis 6 seja entristeceu-se. Deus se entristeceu com a sua criação. Deus se entristeceu com aquilo que o homem se tornou. Deus se entristeceu com a corrupção da raça humana. Deus ele não criou o mal. O mal foi uma corrupção da raça humana, do diabo, que se corrompeu e aí veio o mal. Estou falando do mal moral, estou falando do mal catástrofe e calamidade, não. O mal moral. Né? O mal moral. Então, assim, Deus ele se entristece com aquilo que aconteceu ao homem. Mas não que ele se arrependeu de ter feito um homem. Se ele se arrependesse, ele teria destruído toda a raça humana. Mas Noé continuou vivo com a sua família, né? com filhos e filhas e a sua esposa. Né? A família dele continuou viva ali. Então, assim, Deus ele não se arrependeu como homem. Ele não se arrependeu com remorso. Ele não se arrependeu vendo assim, fiz bobagem, tenho que corrigir a bobagem que eu fiz. Não, 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 não. Deus se entristeceu. Por isso que é importante a gente conhecer um pouco da língua original, o que está dizendo, o porquê falou aquilo ali. A gente que estuda, que é estudante da palavra de Deus, estudante da Bíblia, porque às vezes tem textos que os próprios ateus chegam e nos combatem. Mas espera aí, a Bíblia ela é cheia de contradição. Ela fala em Gênesis 6 que Deus se arrependeu. Aí em Números 23, 19 diz que Deus não se arrependeu. Aí depois lá em 1 Samuel 15 diz que Deus se arrependeu. E depois lá em Tiago fala que ele não muda, que ele é imutável e não tem sombra de variação. Ele não muda nunca. Que Bíblia é essa que vocês seguem? Cada hora fala uma coisa e o ateu vai nos atacar nisso. Vai dizer que a Bíblia tem contradições. A Bíblia não tem contradições. A Bíblia é perfeita, ela é a palavra de Deus. Ela é fiel. A Bíblia ela não tem erro em nada. Em nada a Bíblia tem defeito e nem erro. Amém? Então que a gente fique com essa palavra, né? Que Deus ele se entristeceu
com o que aconteceu com a raça humana. A Bíblia não fala que a gente entristece o Espírito Santo de Deus, fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A gente entristece o Espírito Santo de Deus com tantas coisas, então Deus ele se entristece. E não é uma tristeza humana, é uma tristeza de Deus, que é diferente da nossa tristeza. O sentimento de Deus é diferente do nosso. Ele não tem um sentimento igual ao nosso. A Bíblia nos comunica um sentimento igual ao nosso para a gente entender. Claro que existem coisas de Deus que são comunicáveis ao homem. Existem coisas que nós temos que Deus também tem, que Ele nos comunica. São atributos comunicáveis de Deus para o homem. Tem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Mas isso é uma outra aula, é outro dia. Mas, para a gente continuar aqui, não sai do tema do arrependimento. Deus ele não se arrepende com remorso, reconhecendo o seu erro. Deus nunca erra. O arrependimento de Deus é tristeza. Deus se entristeceu do que a raça humana se tornou. Então, o homem que errou, o homem que falhou e não foi Deus. Amém? Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.